Você que olha animes de temporada deve ter percebido uma tendência entre os protagonistas, que eles são jovens, brancos, colegiais, com a personalidade de uma porta. Você já parou pra pensar por que isso é algo tão comum? Vou começar construindo um estereótipo de protagonista genérico, vamos chamá-lo de genericum. Para começar, quando me refiro a um genericum, eu me refiro a um personagem com as seguintes características. Ele precisa não ter uma personalidade ou uma similar ao do público-alvo. Ele necessita criar uma power fantasy. Uma power fantasy sendo, quando um personagem é feito pelo leitor, se inserir no personagem, este personagem é perfeito ou muito forte, todas as garotas se apaixonam por ele, etc. Normalmente, o genericum é ligado apenas à aparência, o que leva a um erro de identificar esses protagonistas apenas pela aparência. Um protagonista pode ter uma aparência completamente anormal e mesmo assim ainda ser um genericum. Por exemplo, o Ainz de Overlord. Ele é literalmente um esqueleto gigante, porém ele tem a personalidade de um adolescente normal que joga MMOs online, sendo um protagonista perfeito para o público-alvo de Overlord se inserir. E não é porque um personagem tem aparência genérica que ele é necessariamente um genericum. Por exemplo, o Shinji de Evangelion. Por mais que ele tenha uma aparência genérica, ele não é feito para o espectador se inserir nele. Pelo fato dele ter uma personalidade geralmente considerada irritante pela maior parte das pessoas que assistem, e ser mostrado como um humano falho durante todo o anime. Ou seja, o genericum é definido majoritariamente por sua personalidade e não por sua aparência, pois ele precisa ter uma personalidade próxima ao consumidor médio da obra para que a pessoa possa se inserir melhor. Mas afinal, o que leva esse tipo de protagonista a ser tão popular com o público? O que leva estas obras a serem populares é que elas servem como uma forma de escapismo para o otaku médio, que geralmente procura uma forma de temporariamente esquecer os seus problemas com a escola, com o trabalho, e o genericum é uma maneira muito simples de fazer isso. Por que o genericum é tão popular com escritores novos? Pois ele é um protagonista muito simples de escrever, pois ele é uma pessoa normal, com personalidade praticamente inexistente e sem necessidade de desenvolvimento, e mesmo assim sendo popular. É óbvio que o genericum é quase tão velho quanto a indústria de animes, porém sua popularização começou por cerca de 2012 e 2013, quando Sword Art Online fez um grande sucesso, iniciando uma tendência de histórias similares, e uma de suas similaridades era o genericum. Agora em que construímos o conceito de genericum, em que tipo de obras ele geralmente aparece? O provável primeiro exemplo que vem às suas cabeças são os famigerados isekais. Você sabe, aqueles animes em que o protagonista é magicamente levado a outro mundo. E geralmente, o protagonista dessas obras se encaixa perfeitamente com o conceito de genericum. Mas não é só em isekais que ele aparece, ele também aparece em anime harem e fantasias tradicionais, que têm tendências a esse tipo de protagonista. Mas o que leva o genericum a ser tão comum nesse tipo de obra? Pelo fato dessas obras terem a tendência de ser power fantasy, e como eu mencionei anteriormente, o genericum é praticamente ligado a esse tipo de obra. Mas o que leva essas obras a serem tão comum? A resposta é simples: as obras vendem bem e são fáceis de serem escritas. Então é comum autores de light novel escreverem estas obras e assim receberem uma certa fama, a obra virar um dos animes genéricos da temporada e o ciclo se repete com as obras com protagonista assim toda temporada. É inegável a ligação entre o recente surgimento de popularidade dos isekais e o genericum. Mas afinal, é necessário ter um genericum como protagonista de isekai? A resposta é óbvio não. Por mais que ele seja muito comum em isekais, ele não faz parte da composição de um isekai. Porém, é entendível essa ligação entre o genericum, pois por motivos já mencionados anteriormente, o genericum é propenso do gênero isekai. Mas afinal, qual o impacto tem o genericum em sua obra? Vamos começar com um exemplo clássico de genericum, Kirito de Sword Art Online, um dos exemplos mais gritantes e óbvios de Power Fantasy. Vamos começar no que a obra inicialmente se propõe a ser: Kirito sobrevivendo num jogo, completando enquanto ele desenvolve um romance com a Asuna. Porém, o Kirito sendo um genericum estraga o que a obra se propõe a fazer, começando porque ela estraga o aspecto de sobrevivência, por dois motivos. O anime não te dá motivo para se importar com ele, por ele não ter uma personalidade é difícil de gostar dele, sendo que ninguém ficaria triste se ele morresse ou algo parecido acontecesse.
2. Por ele ser um personagem criado para Power Fantasy, ele é simplesmente overpower, nunca ficando numa situação que você acha que ele realmente está em perigo, removendo qualquer chance de criar suspense. Não só estraga o aspecto de sobrevivência, mas também estraga o romance, por um motivo muito óbvio. Pelo Kirito ser um genericum, o anime se torna um harem, ou seja, um grande grupo de garotas é apaixonada pelo Kirito, e remove qualquer chance de ter um romance mais acreditável. Ok, vamos responder alguns argumentos que tentam defender o genericum. Mas eu gosto de Power Fantasy. Gostar é diferente de achar uma obra boa. Quando me refiro a algo ser bom, me refiro a executar corretamente a proposta, ter bons personagens, poucos ou nenhum furo de roteiro, ser bem dirigido, produzido. Você pode gostar de alguma coisa sem achar ela boa. E se a obra for escrita com a intenção de ser uma Power Fantasy com um genericum nela? Nesse caso, o problema não é o genérico em si, mas a premissa que leva às falhas, uma delas sendo o genericum. Por mais que ele não cause problemas à premissa da obra, causa problemas ao roteiro, dificultando, se não impossibilitando, o desenvolvimento de tensão e personagens durante a obra. Mas se tem um público, qual é o problema de mais obras com genericum serem feitas? O problema não é a existência dessas obras, mas sim o excesso delas, e a quantidade de adaptações que elas recebem. Como mencionei anteriormente, pela popularidade delas, existe uma grande quantidade delas, e sendo assim levando a saturações de obras como genericum. Primeiro, vamos resumir alguns pontos do vídeo. O genericum é um protagonista sem personalidade ou igual do público-alvo, que existe com o objetivo de criar uma Power Fantasy para o leitor, e que por mais que seja um arquétipo popular, geralmente danifica a sua obra. Então, o que podemos concluir sobre o genericum? O genericum é uma tendência que muitas obras vêm adotando recentemente e sendo danificadas por ela, e infelizmente não parece que vai parar, pelo menos não pelos próximos anos, pela quantidade de dinheiro e a facilidade que essas obras são de ser escritas. Então, esse foi o vídeo. Se você discorda de algum ponto, diga por que nos comentários que eu tentarei respondê-lo.